Deus? Pode dar um glória a Deus, mais animado. Aleluia. Sei que o tempo mudou, né? Tá meio friozinho, a gente fica... Mas com certeza esse é o dia que fez o Senhor, amém? Para nos abençoar, para falar conosco, para ministrar aos nossos corações. E eu quero compartilhar com você uma palavra nessa manhã. Meu pastor Márcio já tinha falado comigo, ó, domingo que vem de manhã você vai ministrar. Até porque eu vou chegar, a hora que ele chegou, né? Chegou quase 5 horas da manhã, então eu não vou estar muito em pé para estar ministrando a palavra. E aí eu comecei a orar ao Senhor e o Senhor trouxe essa ministração, que eu já até fiz em alguns lugares, em algumas igrejas, mas não me recordo de ter trazido aqui para a igreja. Então eu creio que vai ser uma bênção para mim, para a sua vida. E Deus quer falar aos nossos corações nessa manhã, amém? Então feche seus olhos, vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Senhor, muito obrigado por esta manhã, por esse dia na Tua presença. Obrigada pelos Teus filhos que começam a semana, Deus, que estão começando esta semana logo pela manhã, Deus, adorando a Ti, buscando a Tua face, entregando as primícias do Seu tempo, Senhor, da Sua presença. Deus, que o Senhor nos abençoe, derrame sobre nós, Senhor, as Tuas bênçãos, as Tuas respostas, aquilo que viemos buscar. Que o Espírito Santo de Deus conceda a cada um a porção que lhe é devida. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade neste lugar. Que os céus deste lugar sejam céus favoráveis, Senhor, ao Teu agir, ao Teu atuar, ao Teu mover. Nós temos proclamado sobre este mês, agindo Deus, quem impedirá? Senhor, em nome de Jesus, nós já declaramos que este é um domingo poderoso nas nossas vidas, que marca, que transforma, que nos leva a um novo nível, Senhor, na Tua presença, e que nos aproxima mais e mais das Tuas promessas para as nossas vidas. Abençoamos cada família que está aqui representada, Senhor, cada coração que está diante de Ti. Toma nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Nessa manhã, nós vamos falar sobre a batalha da mente. Amém? Diga, a batalha da mente. Quantos aqui realmente entendem que a maior batalha que nós enfrentamos é aqui, ó? Não é verdade? A maior batalha que nós enfrentamos é onde? Na nossa mente. O que a gente exterioriza já é o que? Resultado do que aconteceu aonde? Na nossa mente. E nós vamos aprender isso pela palavra. Eu trouxe até um pouquinho aqui de PowerPoint, né? Para a gente ficar bem entendido nessa questão. Entender direitinho, ficar bem claro. E nós vamos ver aqui esses textos da palavra. Por que o Senhor coloca um texto como esse, né, na Bíblia? E eu acho que eu só coloquei dois. Não, tá bom, dá pra gente. Vamos lá. Vamos ler juntos Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quantos creem que Deus tem uma vontade? Espera aí que eu trouxe um negocinho aqui mais chique. E não pega na televisão, né? Vamos ver essa aqui. Gente, estou do lado errado, né? Espera aí. Vamos ver aqui. Não, essa não. Nenhuma das duas pega na televisão, olha. Ó, pega na parede, mas não pega na televisão. Não é tão chique assim, né? Se fosse chique, pegar na televisão. Mas olha só, olha o que diz aqui. Que existe uma vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a minha vida. Mas, para que eu tome posse dessa vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a minha vida, eu preciso de quê? Renovação da minha mente. Então muitas vezes eu escuto a palavra e falo, eu quero, Senhor, eu quero essa vontade
família, para a minha vida financeira, para a minha vida emocional, ou seja, para todas as áreas da minha vida existe uma vontade boa, agradável e perfeita de Deus, amém? Por que eu ainda não tomei posse? Por que muitas vezes eu estou vivendo aquém desta vontade? Porque para que ela se manifeste, diz que eu não tenho que me conformar com este século, mas eu preciso fazer o quê? Renovar a minha mente em Cristo Jesus. Então muitas vezes, talvez você esteja perguntando, Senhor, o que falta? A palavra nos responde, amém? Muitas vezes o que está faltando é o meu inconformismo em relação a este mundo, a este século, e está faltando que eu renove o que? A minha mente, modifique a minha mente. E aí sim, essa vontade boa, agradável e perfeita pode se manifestar na minha vida. Amém, querido? Você entende isso? É interpretação textual, né? Está na palavra. Mas tem hora que a gente lê assim por cima e não entendi direito. Mas é isso que a Bíblia está dizendo. E aí a primeira palavra que a gente pega aqui é conformar-se, né? Conformar-se, o radical da palavra, se você for estudar isso, conformar-se é a mesma coisa que amoldar-se-á. Tomar a forma de. Tomar a forma. Amoldar-se. Então o que o Senhor está dizendo é, você não tem que se amoldar. Você não pode tomar a forma deste século, do mundo, dos conceitos do mundo, do que o mundo propaga, prega e tem como base. Você não pode se adaptar ao que o mundo, por exemplo, a visão do mundo sobre casamento serve para você? Não. Porque a visão do mundo sobre casamento hoje se não der certo, separa, fila anda, não é? É aquela coisa de casa 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? O importante é ser feliz. E aí é a visão do quê? Do mundo. Só que a palavra está me dizendo o quê? Não se conforme, não tome a forma desse pensamento. E aí várias coisas. O que o mundo pensa sobre santidade, sobre sexo fora do casamento, sobre adultério? Homem que só tem um é um bobo, a mulher manda nele. E aí são essas coisas que a palavra está dizendo assim, não vos amoldeis a isso. Não, você não tem que pensar o que o mundo pensa. Financeiramente falando, dá um jeitinho, dá uma arrumadinha, né? Faz um negocinho aqui meio ilícito, mas tá bom, negócio todo mundo faz. Eu não posso pensar como o mundo pensa. Vou dar a volta dos outros, vou fazer situações que... Entendeu? É não amoldar. Criação de filhos. O que o mundo diz? Não, dá liberdade, senão fica traumatizado. Pode tudo, senão fica traumatizado. Eu vou amoldar o que o mundo diz? É só olhar para o resultado do mundo, né? Qual é o resultado? Então, gente, tantas coisas que nós precisamos entender. Que a palavra diz que nós vamos experimentar, sim, essa vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Mas no momento em que eu não me amoldo, não tomo a forma deste mundo, e num segundo momento onde, somado a isso, né, eu olho, não me amoldo, mas eu transformo a minha mente, eu renovo a minha mente. Por que renovar? Porque eu vivo nesse mundo, eu recebo as influências, gente, ligou a televisão, saiu na rua, influência de todo lado, não é verdade? Eu recebo todas essas influências, mas eu preciso renovar, colocar algo novo na minha mente. Eu preciso pegar o que a palavra diz e renovar a minha mente de acordo com o que a palavra diz e não o que o mundo diz. É uma escolha que está diante de nós todos os dias. Estou diante de uma situação, o mundo diz para eu fazer uma coisa, a palavra de Deus diz para eu fazer outra. E aí tem a minha decisão. O que eu vou fazer? Né? Então, renovar a minha mente pela palavra de Deus. Então, quando eu começo a pensar, né, aquilo que está no coração de Deus, aquilo que está na palavra de Deus, eu começo a entender as coisas segundo os princípios de Deus e não segundo os princípios do mundo, eu estou favorecendo, eu estou abrindo portas para que a vontade boa, agradável e perfeita de Deus se manifeste na minha vida. Amém, queridos? Quando se entendem isso, podem dizer glória a Deus. Entendido isso, nós vamos para Tiago, capítulo 1, do versículo 14 e o versículo 15.
que diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Vamos ler, gente. Quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. E quando a gente fala, né, que o pecado gera morte, a gente fala assim: eu vou morrer, né, vou ser enterrado. Irmãos, a Bíblia, quando fala de morte, ela está falando em várias esferas, né? Ela está falando de morte espiritual, ela está falando de morte emocional, ela está falando da morte dos seus sonhos, dos projetos de Deus para a sua vida e também de morte física. Então, assim, nós temos que entender dessa forma. E esse texto aqui, ele me diz o seguinte: que a cobiça, depois de haver concebido, olha a palavra usada aqui, concepção, né? Conceber. Quando você fala em conceber, você pensa logo em quê? Gravidez, né? Você pensa em gravidez, o momento da concepção, o momento em que é gerado, o momento em que é gestacionado ali alguma coisa. E a palavra usada aqui também, ó, é dar à luz. É como se, né, fosse um parto, nasceu, aconteceu. Então, o que esse texto está nos dizendo? Que tudo começa com uma cobiça. Aonde? Na nossa mente. Um desejo, um pensamento plantado aqui, uma imagem. E esse texto está nos dizendo que depois de haver concebido, né, depois de ser gestacionado, isso acaba vindo à luz. Ou seja, quando chega a vir à luz, quando chega a acontecer, é porque já está sendo gerado aqui dentro, já tem 9 meses de gestação. E acaba acontecendo. Não é assim? Ninguém sai de manhã, né, e encontra uma mulher e vou atrair minha esposa. Não. Quando a pessoa chega a atrair, isso já está na mente dela, amor. Ela já está viajando com o pensamento dela, com outras mulheres, ou mulheres com outros homens há muito. Já é uma coisa que ataca o pensamento há muito tempo. Já é uma coisa que atrai, já é uma busca no site, já é pensamento, já é um olhar diferente para a mulher no trabalho, já é um olhar diferente. Não se engane, ninguém. Fui pego assim, foi de repente, nunca pensei nisso, de repente, não sei por que eu fiz, nunca pensei nisso. Gente, só eu não, né? Eu estou sozinha aqui não, né? Todo mundo nessa igreja não tem isso, né? Todo mundo é santo. Não, gente. É como funciona a natureza humana. Não sou eu ou você que somos assim, somos ruins, não é nada disso. É a nossa natureza humana. E é tão padrão isso que a Bíblia descreve o processo. A Bíblia fala assim, ó, você vai cobiçar primeiro. Você vai desejar, aquilo vai começar a tomar forma na tua mente, aquela imagem vai começar a te perseguir, e aí você vai começar a buscar coisas relacionadas àquilo, e aí vai passar um monte de coisa na tua cabeça, aí você vai tentar dar uma resistida, mas ao mesmo tempo você vai se entregar um pouquinho, e aí começa o quê? Uma gestação. Bom, de acordo com este entendimento, eu posso dizer que a minha mente é um útero. É um útero. Não é verdade, gente? A minha mente. E ela vai gerar tanto coisas boas, né? Porque se ela é um útero, ela também vai gerar coisas boas, não é verdade? Que também vão vir à luz, amém? Que também vão se manifestar. Mas se eu não cuidar dela, eu posso gerar o que também? Coisas ruins, que vão vir à luz, que vão se manifestar. Porque, irmão, se tem uma coisa que você não pode impedir, é quando chega a hora do nascimento. Não é? A mulher pode falar, não vai nascer, não vai nascer. Ela fala, sai com tudo, não tem jeito não, vai embora. Quando viu, já nasceu, querendo ou não. Ela pode até jogar fora depois, não é que algumas mães têm feito? Que não querem a criança? Nasceu, o que elas fazem? Jogam fora, mas impedir de nascer ela não consegue. E assim é na nossa vida. Tudo que é gerado aqui, você pode até tentar, mas você não consegue impedir que venha a luz, que nasça. E por
isso que nós temos que trabalhar a nossa mente. Por isso esse tema hoje, nessa manhã, a batalha da mente. Então nós entendemos pela palavra, né, que tudo é gestacionado aqui na nossa mente, no pensamento, numa imagem, e nós precisamos entender isso para entender o que temos. Amém? A maior batalha que enfrentamos não está do lado de fora, mas do lado de dentro. Você já pensou nisso? Vamos declarar isso, diga: a maior batalha que eu enfrento não está do lado de fora, mas do lado de dentro. Amém, querido? Então, nossos pensamentos são determinantes para os nossos resultados. Não vai vir à luz tudo que eu gerar? Então, o meu pensamento, ele é determinante para os nossos resultados. Vamos entender isso aqui, ó, no PowerPoint aqui direitinho. É assim. Tudo começa com um pensamento. Pensei, né? Esse pensamento vai gerar um sentimento. Irmãos, todo pensamento gera um sentimento. Ruim ou bom, todo pensamento gera um sentimento. Quer ver? Imagina, pensa um pensamento agora. Uma mesa de almoço diante de você, com franguinho assado, um pernilzinho assado, um feijãozinho cheiroso, uma couvezinha cortada. Gerou um sentimento dentro de você, né? Fome, desejo. Ai, não mexe com o sentimento? Você sentiu mexer com o sentimento? Agora você imagina, pensamento. Pensa você agora. Você está num hotel fazenda maravilhoso, o clima está lindo, aquela brisa, né? Olha que delícia. Você acordou, nem a cama arrumou, já desceu, tinha um café da manhã maravilhoso te esperando, aquele cheiro de ar puro. Sentiu alguma coisa boa? Sentiu até o cheiro, não é verdade? Os casais vão vivenciar isso dia 9, 10 e 11, amém? Nosso congresso de casais lá em Passa Quatro, Minas Gerais. Bom, aproveitei para fazer uma propaganda, né, gente? Claro. Então, todo pensamento gera o quê? Um sentimento. Quando você pensa sobre alguém, isso gera o quê? Um sentimento. Se você está com raiva de alguém, aí você pensa naquela pessoa, né? Você sente na hora o sentimento te invade, não adianta, na hora. Quando você pensa sobre alguém, automaticamente esse pensamento vai gerar o quê? Um sentimento, tá? Sobre isso. O sentimento, gosto, não gosto, é bom, não é bom. O sentimento, por exemplo, se eu falar para você, até se eu falar uma palavra assim, família, cada um aqui vai imaginar uma coisa. Um pensa na mãe, outro pensa no pai, outro pensa na avó, outro pensa, né, no casamento, o outro. Cada um vai ter um pensamento diferente. E esse pensamento traz um sentimento para dentro de você, seja positivo ou negativo, né? Dependendo das suas vivências. Então vamos lá. Pensamento gera sentimento. Os meus sentimentos é que vão gerar o quê? As minhas decisões. Sabia que, infelizmente, nós decidimos pelo que sentimos? Estou com vontade, então vou fazer. A gente decide pelo que sente. Eu estou com vontade de comer, eu vou comer. Estou com vontade, né, de sair, eu vou sair. A gente acaba decidindo muito pelo que sente. Tá? A gente sente e faz. Em todas as áreas da nossa vida. Então vamos lá. Aí as nossas decisões, decidir. O que isso vai gerar? Uma ação. A minha atitude. O que eu vou fazer? Pensei, senti, decidi, fiz. Olha o processo, né? Fiz. Tomei aquela atitude. Acabei fazendo. Certo ou errado, mas fiz. Fiz por quê? Porque pensei em alguma coisa. E esse pensamento trouxe um sentimento. Esse sentimento trouxe uma decisão. E essa decisão resultou numa ação. E as minhas ações, né, o conjunto das minhas ações, das minhas escolhas, vão determinar os meus resultados. Resultados. O que eu vou ter de resultado. O que eu vivo. O que eu, né? É claro, irmãos, que assim, você pode incluir no meio disso aí outras coisas, né? No processo. Fazer disso um processo muito maior. Estou fazendo um resumo do que acontece dentro de nós. Então a gente vai ter nós vamos ter os nossos resultados.
Então vamos lá, gente. Não estou satisfeita com o resultado que eu estou vivendo. Não estou. Olha, o resultado do meu casamento está ruim. Não está bom. Não tá funcionando. Não estou satisfeito com o resultado que eu estou vivendo na minha vida financeira. Meus resultados na minha vida financeira não estão bons. Na minha parte administrativa, financeira, não está bom. Não estou satisfeito com os resultados que eu tenho vivido ministerialmente, na minha vida com Deus. Não estou satisfeito com os resultados que eu tenho vivido no meu relacionamento familiar, mais amplo, né? Tios, irmãos, primos. Eu não estou satisfeito. Bom, se eu não estou satisfeito com os meus resultados, eu preciso mudar as minhas ações. Porque se eu não mudar as minhas ações, os meus resultados não mudam. Bom, como que eu mudo as minhas ações? Eu vou precisar mudar as minhas decisões, senão não mudo ação nenhuma. Para mudar as minhas decisões, para conseguir fazer isso aqui, mudar as minhas decisões, eu vou ter que mudar os meus sentimentos. Senão não adianta. Dura pouco, né? Ah, eu vou tratar bem essa pessoa. Não, a partir de agora eu vou tratar bem minha sogra. Querida, vai durar uma semana se o sentimento que você tem por ela não mudar. Tá? Você só consegue mudar se você mexer no sentimento. Vou tratar bem por decisão de razão, dura uma semana. Na semana seguinte você volta a fazer tudo de novo. Porque os seus sentimentos continuam os mesmos. Então quando você diz que vai mudar com alguém, com alguma situação ou com alguma pessoa, mexa nos teus sentimentos sobre esse alguém e sobre essa pessoa. Quando uma mulher quer se libertar de um homem que é tragédia na sua vida, né? Aqueles homens que só Jesus, né? Ah, pastor, eu estou apaixonada por ele, mas ele não me quer, ele já arrumou outra. E a pessoa sofrendo, e a pessoa não quer. E ele tem outra, e a pessoa sofrendo. Eu sempre brinco com ela assim, ó, pensa em, só, a partir de hoje, vou te dar uma tarefa, você só vai pensar em todos os defeitos que ele tem. Eu te proíbo de pensar nas qualidades e nos bons momentos. Você vai pensar só nos maus momentos que você passou com ele, tudo que você sofreu e todos os defeitos que ele tem. O que eu estou fazendo com isso? Estou levando essa pessoa a mudar os sentimentos que ela tem sobre aquela pessoa. Né? Porque na ilusão do sentimento dela, aquela pessoa é maravilhosa, é tudo que ela precisa. E não é. Porque se fosse, teria funcionado, né? Então, gente, tem que trabalhar. E o contrário também. Eu odeio minha cunhada, eu odeio me... Vem cá, começa a trabalhar, muda a lente, tira a lente dos defeitos, coloca o óculos das qualidades, começa a deixar os defeitos de lado, porque defeitos todo mundo tem, amém, querido? É muito fácil apontar um do outro e o nosso. Começa a trabalhar com ela só com as qualidades que ela tem, só a qualidade. Admirar aquela pessoa pelas qualidades, como diz a palavra, retém o que é bom. O que não é bom você deixa de lado. Aí você vai conseguir o quê? Mudar os teus sentimentos sobre aquela pessoa, até ter compaixão, querer ajudar. E com isso, mudando os teus sentimentos, certamente você vai conseguir chegar num resultado diferente. Bom, caramba, como é que eu mudo meus sentimentos? Coisa difícil, né? Não tem jeito. Tudo vai parar onde, gente? Vai rodar. E nenhuma mudança se concretiza, se efetiva, se você não trabalhar a sua mente, mudar os seus pensamentos. É por isso que Provérbios 21, versículo 7 diz: como imagina o homem em sua alma, assim ele é. Como imagina o homem em sua alma, assim ele é. Porque vai partir da onde? Do seu pensamento. Então, se eu não estou satisfeito com os meus resultados, eu vou ter que trabalhar a minha mente. Amém? Porque se não trabalhar a mente, não há todo esse processo para que haja um resultado diferente. Estou dando um exemplo prático disso. Quando você tem um problema de relacionamento com alguém, por exemplo, mãe, tem um problema com a minha mãe, ela aprontou, fez um monte de coisa comigo, não me deu amor, foi uma mãe... Não foi o padrão que você gostaria que fosse. Enquanto
você não mudar os seus pensamentos sobre ela, você não muda os seus sentimentos e sucessivamente não muda os seus resultados. E aí como é que você começa a trabalhar com essa pessoa? Que ela mude os seus pensamentos. Ou seja, ao invés de dizer, minha mãe fez isso, ela fez aquilo, ou ela não fez, eu posso pensar assim, por que ela é assim? Por que ela é tão amarga? Por que ela é tão... O que ela viveu? O que ela viveu na infância? O que ela viveu na adolescência? O que ela não recebeu e que eu estou exigindo que ela me dê? Sem nunca ter recebido. Eu já posso ir mudando, sabe? Você está vendo como você muda o pensamento? Gente, pensamento não pode ser deletado, somente substituído. Não tem tecla delete nesse computador. Seria tão bom, né? Deleta. Deleta o que eu passei aos 11 anos de idade. Plim! Nunca mais lembrei. Tem. Você vai continuar lembrando. Mas você pode substituir esse pensamento. Entender de uma forma diferente. Isso vai mudar seus sentimentos, suas decisões, seus resultados. Amém, queridos? Então, eu começo a pensar o que essa pessoa passou, por que ela é assim, por que ela é tão amarga, o que ela não recebeu, o que ela vivenciou e não se deixou ser curado. Né? Na verdade, quem se vê como menino, já grande, já um homem, já uma mulher, mas olha a mãe como a mãe que devia fazer comida, cuidar, quando na verdade você já é um adulto, você já pode olhar sua mãe como uma amiga, como um amigo, né? Você é amigo dela, ou você é amiga da sua mãe, a amiga que ela não tem, porque muitas vezes é uma pessoa sozinha e sempre foi, e hoje você é uma adulta, e você podia entrar na brecha, Deus podia usar a tua vida para curá-la, Deus podia usar a tua vida para supri-la como amiga, amém? Para dar a ela o que ela não recebeu, mas você está naquela posição de menina, minha mãe não, né? Minha mãe me abraçou, minha mãe... Entende, gente? Então a gente deixa acontecer na nossa vida primeiro, na nossa mente, trabalhar para que a gente possa estar livre, para mudar os nossos resultados em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Então vamos seguir aqui rapidinho. Vou direto agora para a gente não perder tempo aqui, tá? Deu para entender, não deu? Amém. Então dá para ir direto agora. Vou dar uns exemplos aqui. Algumas dessas frases eu tirei de um livro do pastor John Maxwell, tá? Um livro chamado Sua Atitude Faz a Diferença. Muito bom. Estou trabalhando esse livro com os meus filhos, né? Lendo com eles, capítulo por capítulo. A gente senta, a gente lê, a gente bate um papo, conversa, depois a gente ora sobre essa questão. Muito legal o livro, muito bom, recomendo. Fininho, tranquilinho de ler, tá? Pergunte a um técnico de um jogo importante. É assim, gente, perdão, não tem toda essa parte aqui não, tá? Estou falando de algumas frases só que eu peguei aqui, senão você vai todo animado e depois vai querer brigar comigo. Não tem não, tá? Isso aí são estudos, coisas que eu sempre gostei de estudar sobre isso. Pergunte a um técnico de um jogo importante se a atitude dele e de seus jogadores farão ou não diferença no resultado do jogo. Quem gosta de futebol aqui? Só? Eu gosto. Mulher, pode dizer que gosta também. Tem que gostar, né? Mãe de jogador gosta de futebol. Como? Se eu não gostava, eu passei a gostar. Eu mudei meus pensamentos, sabe, gente? Porque eu comecei a ter que em todo jogo, eu comecei a... Me explica aí, o que é impedimento? Porque eu não vou ficar aqui igual um pastel, né? Então eu tive que mudar meus pensamentos para mudar meus sentimentos e aprender a gostar. Hoje eu gosto mesmo. Até porque ele começou com 9 anos, vai fazer 17. Já deu muito tempo para alguém aprender a gostar de alguma coisa. Gente, olha só. É ou não é verdade? Você vê um time jogando, o time é bom, está numa boa fase, você está animadíssimo, está ganhando tudo, você sabe que o time é bom, que o técnico é bom, mas tem aquele dia que eles entram em campo e você não conhece aquele time. Aquele jogador... O que foi? Quarta-feira, né? Quarta-feira, quem jogou quarta-feira? Flamengo? Pois é, de 4-0, gente. Aquele ali era o Flamengo, vocês estão acostumados a ver, líder do campeonato brasileiro. Os vascaínos, né? Fluminense,
campeonato. Flamengo de Ronaldinho Gaúcho? Vai voltar, né? O Reginaldo tá ali, só deu uma colherzinha de chá. Gente, você está vendo como a atitude, o pensamento, a motivação, o sentimento faz toda a diferença? A competência está ali, o talento está ali. Ninguém precisa provar mais isso, porque você conhece o jogador e sabe que tem talento. Conhece o técnico, sabe que é competente. Mas aquela atitude, aquele momento que eles entraram ali, como estava a cabeça, como estavam os sentimentos, faz toda a diferença na hora do resultado. É ou não é? Não é verdade? Olha como a gente tem que atentar para isso, para o nosso pensamento, para os nossos sentimentos, tá? Pergunte a um cirurgião se a atitude do paciente é importante quando sua vida está em jogo em uma sala de cirurgia. Pergunte a um cirurgião se a atitude do paciente é importante. Irmãos, é tão importante que está descrita na palavra de Deus. Eu não botei isso aqui, nem está no PowerPoint, mas é bom a gente aprender um pouquinho aqui, que nosso domingo de manhã é estudo da palavra, amém? Vai crescer na palavra. A Bíblia diz, em Provérbios 18, no versículo 14, olha o que a Bíblia diz, Provérbios 18, 14. O espírito firme sustenta o homem na sua doença. Olha só, olha o que a Bíblia diz. A pastora está ali pregando de pensamento positivo. Irmão, esse povo que fala de pensamento pegou tudo da Bíblia. Pegou tudo que a Bíblia diz há 2000 anos. Aí formalizou uma teoria e descobriu a pólvora. Certo? Olha o que a Bíblia já diz há 2000 anos. O espírito firme sustenta o homem na sua doença. Olha o que a Bíblia diz. Mas, no mesmo versículo, o espírito abatido, quem o pode suportar? Olha que versículo. Não é bom demais? Ainda tem mais um aqui, ó. Agora Provérbios 17, 22 que eu estou lendo. Escuta esse. O coração alegre é bom remédio. Olha aí, falando de saúde ainda. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Meu Deus. Não é verdade? Eis aí muito da diferença. Porque se entra num centro cirúrgico, com a mesma cirurgia, a mesma gravidade, um sai curado e o outro não. A Bíblia está dizendo isso, não é PNL, não é? É a Bíblia que está dizendo isso. Que a tua atitude, o teu pensamento, como você entra numa batalha, é determinante na tua vida. Amém? Pensa isso, como você entra nas tuas batalhas será determinante para o resultado dela. Amém, querido? Amém. Deus é soberano. Se fosse assim ninguém morria, querido. Morrer é parte do processo. Até Lázaro, que Jesus ressuscitou, depois ele o quê? Morreu. Você pensou nisso? Lázaro morreu. Não, ele ressuscitou no momento por um propósito, mas quando chegou a idade, já velhinho, o que aconteceu? Ele foi para o Senhor. Já falei que a gente não tem que ter problema com isso. Mas eu estou falando das nossas batalhas diárias, sabe? Daquilo que a gente passa. A nossa atitude, nosso pensamento, às vezes está jogando contra. Está derrubando a gente, está fazendo a gente, sabe? Deus quer ajudar, mas Deus fala, ajuda também. Melhora esse pensamento, melhora essa mente aí. A minha parte eu já fiz, mas falta a sua. Melhora esses sentimentos aí. Se você já parte derrotado por uma situação, querido, como é que Deus vai te abençoar? Se Ele mesmo disse como você imagina em sua alma, assim é. Se você vai derrotado, querido, é derrotado que você vai ser. Se eu vou ver oportunidade de emprego, estou desempregada, aí saio de casa. Vai ter um monte de gente lá com currículo melhor que o meu. Poxa, eu acho que esse emprego eles olham a aparência, eu sou meio feinho. Poxa,
eu acho que eles vão preferir uma mulher, eu sou homem. Poxa, eu já saí como? Derrotado. Aí chega lá, eu vou encontrar tudo que eu declarei, mesmo que tenha sido em pensamento, porque eu já estacionei isso. Então, gente, em nome de Jesus, vamos aprender com a palavra de Deus. Eu tenho ministrado esses 2 textos que eu li sobre físico, né, enfermidade, para muitas mulheres que me procuram com problemas físicos. Isso até tem no meu livro, falo sobre isso, enfrentando as doenças. No livro 2, Tome as Rédeas de Suas Emoções, no capítulo Enfrentando as Doenças, ali eu trago um relato meu, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você viver, né? Vocês podem estar aí dizendo, né, pastor, é muito fácil você ler a Bíblia se você nunca passou por isso, entendeu? É porque não fica muito bonito mostrar, né? Mas se eu mostrasse para vocês, eu tenho uma cicatriz que vem daqui até aqui, enorme, de uma hepatectomia. Ou seja, 45% do meu fígado foi retirado. Eu já vivi nessa área, eu experimentei na prática a palavra de Deus. Eu conto esse testemunho nesse capítulo, Enfrentando as Doenças, e falo como essa palavra me sustentou. Como naquele pior momento da minha vida, 12 horas de cirurgia, CTI, tudo que eu enfrentei, foi a palavra do Senhor que me sustentou. Em nenhum momento eu pensei, vou morrer. Não, o Senhor ainda tem promessa para a minha vida, ainda tem muita coisa para fazer, eu vou sair daqui, isso ainda vai ser testemunho para muitas pessoas que vão enfrentar a enfermidade. Amém, queridos? Então, viver a palavra, eu sei que não é fácil. Quando os diagnósticos chegam, quando o médico olha para você, o semblante dele muda, até porque ele é amigo, e ali ele se envolveu emocionalmente, é difícil, mas a palavra nos ajuda, nos sustenta, e aí nós moldamos a nossa mente à palavra, para que os nossos sentimentos sejam mudados, sabe? Para que a nossa fé seja ativada, para que a esperança seja ativada no nosso coração, nós possamos ter ações, decisões de acordo com a palavra de Deus e termos os resultados de vitória em nome de Jesus. Amém? Pergunte a um professor se a atitude dos alunos tem impacto antes de realizarem uma prova. Tem gente que sabe muito, chega na prova, trava e sabe muito. Por isso é tão questionada essa questão da avaliação, como ela é feita, porque ela realmente muitas vezes não mede o saber. Tem gente que trava, sabe muito. Viu uma prova, vivenciou uma situação de prova, o que ela faz? Trava. E quando não tem jeito, ela vai ter que fazer prova, ela tem que ser trabalhada para aprender o que? A lidar com aquela pressão, tá? E poder realmente fazer uma prova excelente, como ela tem condições de fazer, certo? Então essa atitude frente a uma prova, um desafio, faz toda a diferença. A maioria das pessoas deseja transformar o mundo a fim de melhorar a própria vida. Mas o mundo que elas precisam transformar, em primeiro lugar, é aquele que está dentro delas. Essa frase é do livro, tá? Do John Maxwell. E isso é uma escolha. Todo pensamento que você tem molda a sua vida. Todo pensamento molda a sua vida. O que você pensa sobre seu vizinho revela a sua atitude para com ele. O que você pensa sobre o seu cônjuge revela a sua atitude para com ele. Não é verdade, gente? O que você pensa sobre o seu patrão? Só você dizer o que você pensa, que é possível descrever a sua atitude para com ele. Não é verdade? Bom, nós sempre temos uma escolha diante de nós. Nesse livro tem a história de 2 pessoas que viveram na época do Holocausto, foram prisioneiras num campo de guerra. Uma delas relata que quando olhava pela janela da prisão, só via lama. O local era cercado de lama. Outro, na mesma prisão, disse que quando olhava pela janela,
só via estrelas. Uma olhava para baixo, a outra descrevia que o céu daquele lugar era lotado de estrelas. Isso determina quem tem mais força para lutar e vontade de sobreviver a uma situação como essa. Tá? Olha que legal isso. Tirei do livro, mas também não é dele. É um de outro autor que ele botou no livro. É bom, gente, dar crédito, né? Esse negócio de ficar dizendo que foi você que fez, que você não fez, é horrível. Vamos lá. Escuta com atenção. Só um pedacinho, mas é bem legal. Olha só. Posso fazê-lo subir ou cair. Posso agir em seu favor ou contra você. Posso torná-lo um sucesso ou um fracasso. Controlo o modo como você se sente e o modo como age. Posso fazê-lo rir, trabalhar, amar. Posso fazer seu coração cantar de alegria, de emoção, de euforia. Ou posso fazê-lo miserável, abatido, mórbido. Posso deixá-lo doente, apático, depressivo. Posso ser uma algema pesada, ou posso te dar asas. Posso ser alimentado e cultivado até ficar grande e famoso, visto pelos olhos dos outros, quando em você me transformo em ação. Nunca posso ser removido, somente substituído. Eu sou o pensamento. É verdade? Deu para entender quem ele é e a força que ele tem? Vou dar uns pontinhos aqui. Primeiro ponto. Bom, já entendi tudo, já vi tudo, e agora? O que eu faço para melhorar um pouquinho esses pensamentos aqui, né? Vamos lá. Cuidado com as influências. Cuidado com as influências. Jovens problemáticos. Muitos deles foram crianças comportadas que acabaram por andar com as companhias erradas. É verdade que você começa a se parecer com as pessoas com quem passa muito tempo. Talvez você pense que poderá mudá-las. Mas se você for a minoria e não tiver uma trégua, né, de influências negativas, dessas influências negativas desses indivíduos, serão eles que te influenciarão. Outro ponto. O que você pensa sobre si mesmo? Examine os rótulos que você atribui a si mesmo. Cuidado com isso. Examine os rótulos que você atribui a si mesmo. Rótulos, exemplo. Eu não consigo terminar nada que eu começo. Eu sou desanimado. Eu sou inconstante. Eu sou problemático. Eu sou depressivo. Eu sou triste. Rótulos que você vai colocando sobre si mesmo. Eu sou enrolado. Tem gente que fala isso assim. Eu sou enrolado mesmo. Cuidado com os rótulos que você atribui a si mesmo. Porque como imagina, provérbio, Bíblia. Estou aqui dando aula de programação neurolinguística, de positivismo, estou dando aula de nada disso. Eu estou falando de Bíblia. Como imagina o homem e sua alma, assim ele é. E se você se acha enrolado, é o que você vai ser, segundo a palavra de Deus. Cuidado com os rótulos. Os rótulos são limites, restrições que você se impõe. Se você está com dificuldade para chegar onde deseja, talvez o problema esteja dentro de você. Bom, talvez você escute isso e fale, ô pastor, então é moleza, só isso? Pensamento, aí atitude, tudo se resolve. Ei, sua atitude
não pode substituir competência. Sua atitude, né, seu pensamento bom, não vai substituir competência. Pensa comigo. Uma mesma vaga de emprego, maravilhosa, ótima. Chega alguém com uma boa atitude, né, com um bom pensamento, com boa imagem de si mesmo, né? Eu sou capaz, eu posso. E com um currículo adequado àquela posição. Aí chega o outro, com uma boa atitude, com um bom pensamento sobre si mesmo, sabendo que é capaz de realizar, de aprender, boa atitude, mas ele não tem um currículo. Quem vocês acham que vai ficar? Bom, escute isso. Isso aqui também tirei do livro. Se você achar que pode fazer... Peraí. Legal, vamos entender direito aqui, tem que ler direito para entender direito. Se você achar que pode fazer algo, isso é confiança. Se puder fazê-lo, isso é competência. As duas coisas são necessárias para o sucesso. Você achar que pode fazer é confiança. Se você realmente puder fazer, isso se chama competência. E as duas coisas são necessárias para o sucesso. Porque se fosse assim, gente, né, todo mundo trabalhava sua mente, ninguém estudava mais. Ninguém se preparava mais. E uma coisa não substitui a outra. Pelo contrário, a confiança me leva a buscar o quê? A competência para realizar aquela situação. A carne não é uma atitude ruim, mas um pensamento ruim. Você já pensou nisso? A gente não fala da carne? Toda hora, tem que vencer minha carne. Eu tenho que crucificar minha carne. Ah, minha carne tem que ir para a cruz. Porque a carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Mas quando você fala carne, você está pensando o quê? Gente, a carne não é uma atitude ruim. Ela é um pensamento. Essa é a minha batalha. É aqui, ó. A atitude já é o pecado. Já é resultado. Mas a luta acontece aonde? Aqui. Porque se ela já veio para cá, eu já fui derrotada. Já, entendeu? Já é resultado. Então a verdadeira batalha é aonde? Na nossa mente. É aqui que nós temos que vencer. Amém? Eu botei Filipenses 4:8? Ah, botei, que legal. Não? Poxa, botei. Mas bota aí então. Filipenses 4:8. Estamos encerrando nessa manhã. E eu trouxe uma música, que eu escutei essa música a semana inteira. Os meus filhos não aguentavam mais. Mãe, pelo amor de Deus, tira essa música. Ninguém aguenta mais. Mas é bom quando Deus está falando com você sobre algumas coisas. E Deus assim manda uma música, né, que ministra na tua vida exatamente de acordo com aquilo que Deus está falando. E realmente essa música começou a ministrar muito ao meu coração essa semana. Eu queria compartilhar com vocês. Filipenses 4, versículo 8. Queria que nós lêssemos juntos, grifássemos esse texto na nossa Bíblia. Esse texto é maravilhoso e poderoso. Filipenses 4, 8 diz assim: finalmente, Filipenses 4, 8. Vamos ler? Está ruim de achar Filipenses, gente? Não. Chegou aí? Vamos lá? Então vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém, querido? O que a palavra de Deus nos ensina.
Se você está trabalhando em tópicos aí, coloque assim, como trabalhar meus pensamentos. E eu vou te dar 4 tópicos. Eu botei, né? Aí, para você anotar. Primeira coisa, pela palavra de Deus. O que eu vou pensar? O que o mundo acha? O que você acha sobre isso? Peraí, deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver o que a Bíblia diz. Ah, a Bíblia diz que eu tenho que perdoar. Então tá. Bom, eu acho que eu estou muito magoado, muito chateado, muito aborrecido, mas eu tenho que perdoar. Eu começo a adequar a minha mente ao que a palavra diz. E para isso eu preciso abrir mão dos meus achismos. O pastor cantou uma música aqui quarta-feira que a gente não cantava há muito tempo. Abro mão, né? Abro mão dos meus planos. Abro mão dos meus... É por aí. Abro mão do que eu penso, do que eu acho, né? Por ti, pela tua palavra, para viver o teu evangelho. Amém? Então diga, pela palavra. Diga assim, Senhor Jesus, me ajuda a moldar os meus pensamentos pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa, mudando minhas declarações. Palavras são sementes. Voltamos aos rótulos. Olha aí os rótulos aí. Mudando minhas declarações. Tá? Quando você ficar declarando, ó, o Senhor diz, eu te ungi, te fiz rei, sacerdote, te dei a autoridade. E até quando você vai insistir que o que você fala não tem poder? Depois de tudo isso que Jesus falou sobre você, de tudo que Ele te entregou, de autoridade, de unção. Então, cuidado, mude as suas declarações. Vamos lá. 3. Avaliando minhas companhias e ambientes que frequento. Estou falando, né, sobre as companhias e os ambientes. Isso vai ajudar a moldar os seus pensamentos, as influências do ambiente, influência das pessoas. Às vezes você está até bem, mas você encontra com uma pessoa tão negativa, tão pessimista, tão que você sai mal dali, não sai ou não sai? Você sai mal dali. Então, gente, a gente tem que avaliar um pouquinho. Gente, que a nossa casa está uma paz, a gente acordou animado, fazendo uma opção de coisa, a pessoa plim-plom. Parece que ela entrou junto com aquela nuvem negra, dentro da tua casa, no desenho, aquela nuvenzinha. Ela entra na tua casa, quando ela sai de lá, você está com dor. Eu tô com uma dor aqui. Não é? Você está com uma dor, você está com peso, você está com um negócio, entendeu? Então, gente, ó, se você tem liberdade, é uma pessoa que se precisa conviver, começa a dar uma palavra para ela. Diz, olha, você está muito pessimista, você está muito, sabe, enche a tua boca de louvor, de adoração, de palavras proféticas. Já que eu tenho que falar, eu vou profetizar coisa boa. Bem, queridos? Vem cá, você pode se impedir de pensar? Então diga, já que eu tenho que pensar, eu vou pensar que me edifica. Amém? Último. Selecionando o que entra pela janela da minha alma. Selecionando o que entra pelas janelas da minha alma, que são os 5 sentidos. Ali seria plural, tá? Pelas janelas da minha alma. Quais são as janelas da minha alma? Os 5 sentidos. O que eu vejo, o que eu ouço, né? Os 5 sentidos, o que eu toco, o que eu, né, sinto pelo paladar, o que eu sinto pelo olfato, são janelas, são as portas de entrada. Então, se eu quero trabalhar os meus pensamentos em Cristo, renovar a minha mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida, se tem uma coisa que eu tenho que cuidar, gente, são das janelas da minha alma. Amém? O que eu ando vendo? O que eu ando vendo? Isso é muito sério. O que eu ando, né, ouvindo? Tem gente lutando contra a prostituição e diz, não consigo vencer. Mas olha, não vai vencer nunca, porque você vive alimentando.
E aquilo que você dá comida não morre. Você quer que alguma coisa morra? Tira a comida. Tira o alimento. Tira a água e a comida, para você ver se não morre rapidinho. É, não é verdade? Se ainda está vivo dentro de você essa tentação, esse pecado, essa luta, é porque está sendo alimentado. De alguma forma, pelas janelas da tua alma está entrando alimento. O que você vê, o que você escuta, uma outra coisa que você participa, você continua alimentando aquilo. Por isso está tão forte contra você. Que a hora que você cortar os suprimentos dele, enfraquece e morre na tua vida. Cuidado, né? Cuidado com o que entra pelas janelas de sua alma. Irmãos, em todos os sentidos, inclusive as crianças. Tem gente que, para ter sossego, larga a criança na frente de uma televisão e vai cuidar da vida. Ai, graças a Deus me deu sossego. Olha o que está entrando pelas janelas da alma daquela criança. A gente faz um trabalho de psicopedagogia, que eu faço atendimento de psicopedagogia. E uma das primeiras coisas que eu faço, quando a professora me manda um aluno com reclamação, esse aluno é violento, esse aluno está batendo, esse aluno é disperso, esse aluno... Aí vem a reclamação da professora, né? E manda para a gente resolver. Eu bato papo, converso. Uma das coisas que eu sempre peço à criança: desenha para mim o seu super-herói preferido. Desenha para mim o personagem da televisão que você mais gosta, que você mais ama. Eles adoram. É a caneta. Irmãos, aí eu dou uma investigada naquele personagem. Não se assusta. Quase 100% das vezes, as características daquele personagem batem com as reclamações que estão sendo feitas sobre o aluno. Característica daquele personagem. Entendeu? É impressionante como que a criança está ali, ó, só... principalmente na fase de influência que ela vive, tá? Então, cuidado, pais, cuidado. Olha o que teu filho está assistindo, olha o que está entrando pelas janelas da alma dele, entendeu? Cuidado, adolescente, olha o que eles estão assistindo, olha o que eles estão vendo, conversa. Por quê? As influências que vão entrando na janela da nossa alma e moldando os nossos pensamentos. Amém, igreja? Amém. Eu ministrei uma palavra aqui, foi o teste da pureza, quando nós estávamos ministrando sobre José, né? Do sonho ao palácio, 10 testes que José precisou passar. Um desses testes foi o teste da pureza. E esse teste falava muito sobre a cobiça dos olhos, sobre essa janela da alma, olhos. E eu falei algo, depois algumas pessoas riram, mas foi muito interessante, né? Se a cobiça vem dos olhos, principalmente muito para os homens, né, que são mais visuais, as mulheres são mais sensoriais, sensitivas, né? São mais sinestésicas do que os homens. Resumindo, o que eu faço? Não olho. O quê? Porque se você olhar, você vai ter que lidar com aquela batalha. Então, não olhe. Se poupe dessa guerra. Se poupe de ter que vencer isso depois. Treine os seus olhos. Treine os seus olhos. Não olhe. Sabe? Jó, tem um texto em Jó que diz assim: fiz aliança com os meus irmãos. E ele está falando de mulher. E ele fala: não o porei, lembra que a gente leu o texto aqui? Não o porei sobre uma donzela, né, para pecar contra o meu Deus. Ele era casado. Então, assim, o que Jó faz? Uma aliança com os seus olhos. Que coisa linda. Irmãos, tudo que nós pudermos nos poupar de guerra, podemos nos poupar, né? Já é difícil demais. Então a gente pode ajudar, se poupando, sabe? Fazendo aliança com os nossos olhos,
com aquilo que entra na nossa vida, pedindo ao Senhor que molde os nossos pensamentos e colocando a nossa vida diante do Senhor. Amém? Que você receba essa palavra no teu coração. Que ela tenha de alguma forma, por menor que seja, talvez uma frase, um versículo, tenha alcançado o seu coração, tenha te abençoado, tenha servido para o seu crescimento, para a sua edificação. Amém? Para que o Espírito Santo encontre lugar para trabalhar cada vez mais na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso, Senhor, nessa